Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a navegação entre telas no React Native. Vamos lá? Então aqui eu tenho um projeto com Expo, que eu não fiz nada, só criei o projeto. Então agora eu vou criar duas telas que é para a gente poder fazer a navegação entre elas. Então eu vou criar aqui uma pasta. Vou criar uma pasta src. Vou criar uma outra pasta screens, que vai ser as nossas telas. Vou criar aqui então uma tela que vai ser a nossa home. E aqui eu vou só alinhar esse texto aqui no centro, vou colocar aqui só home. E vou alinhar esse texto aqui ao centro. Aqui eu só faço um justify content center e um align items center. Já temos a primeira tela. Agora eu vou criar uma nova tela que eu vou chamar de details. Aqui eu vou só colocar details. Vou também centralizar esse texto. Vai ser a mesma coisa, então só vou copiar. Opa! Então agora a gente já tem as duas telas e agora a gente pode fazer a navegação. Então vamos na documentação do React Navigation para ver o que a gente precisa fazer. Então a gente precisa primeiro instalar essa biblioteca. Então vamos instalar. Como eu estou usando Expo, eu também preciso instalar essas duas bibliotecas. Instalar aqui também. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Eu não estou usando isso. Aqui parece que deu. O que a gente vai precisar é do stack que a gente vai estar utilizando. Estou usando o yarn, vou pegar do yarn. Pronto. Agora é só instalar o stack, que é a última biblioteca que a gente precisa para fazer a navegação. E agora a gente pode começar a criar a navegação em si. Então eu vou vir aqui no app, deixa eu fechar aqui o terminal. E agora a gente pode até seguir os passos aqui. A gente precisa criar um stack com Create Native Stack Navigator. Então vamos fazer isso. Então const stack create native stack navigator. Não importou, mas agora já importou. Perfeito. E a gente precisa colocar um navigation container por fora de tudo, depois usar o stack para criar as nossas telas ou as nossas rotas. Então aqui a gente pode apagar tudo e utilizar o utilizar aqui o navigation container. Tá. E por dentro do navigation container a gente vai utilizar então o nosso stack.navigator. E aqui dentro do Stack Navigator a gente coloca as telas que a gente tem para fazer a navegação. Então aqui eu vou utilizar nosso stack.screen. Opa. Então o que eu tenho? Eu tenho que dar um nome para essa screen
e eu tenho que dizer qual que é o componente que ele vai renderizar. Perfeito. Name. A gente tem a tela Home. E o componente que ele vai renderizar é o Home Screen. Aqui a gente pode dizer qual que é a tela inicial. Então, o nosso initial root, ele vai ser o Home. E aqui a gente vai ter uma segunda tela, que vai ser a tela Details. E aqui o componente que ele tem que renderizar vai ser o nosso Details Screen. Aqui a gente já tem as duas rotas. Perfeito. E agora, eu só vou criar aqui, então, um botão na nossa Home Screen e um botão na Details Screen, para que a gente possa ir de uma tela para outra. Aqui, então, eu vou criar um Touchable Opacity, que vai ter um text, que eu vou colocar aqui Details. E aqui a gente precisa pegar a navegação em si, que é o Navigation, onde a gente vai utilizar o hook Use Navigation. E quando a gente pressionar o Detail no OnPress, a gente vai simplesmente chamar então o Open Details, que a gente vai criar aqui em cima. Então, vou criar aqui uma função Open Details. E aqui dentro dessa função, eu vou só passar então para a próxima tela. Então, vou pegar o Navigation. Até escrevi errado aqui, né? Navigation, é assim. Perfeito. E aqui eu vou dar um dispatch, onde eu vou chamar o Commons Actions.navigate. Aqui só faltou fazer um import mesmo. E agora que o nosso navigate, tudo que ele quer, tudo que ele precisa é saber o nome da tela para a qual a gente quer ir, que vai ser o nosso Details. E aqui está pronto. Quando a gente clicar no botão Details, ele vai navegar para a tela Details. E lá na tela Details, a gente quer voltar para a tela Home. Então, só falta isso mesmo. A gente vem aqui na tela Details. Eu vou adicionar de novo um Touchable Opacity here aqui. E ele vai ter um text, onde a gente vai colocar aqui o texto back, para a gente voltar para a tela anterior. Aqui a gente vai ter a mesma coisa, a gente precisa do navigation. Então, navigation recebe o nosso hook use navigation. E aqui a gente vai ter... Aqui a gente não precisa nem fazer uma função, na verdade. Aqui a gente pode colocar direto aqui no onPress, porque é bem curtinho, então não precisa de função nenhuma. Que a gente só vai chamar o navigation.goback. E pronto, aqui a gente tem a nossa função. Então aqui a gente simplesmente vai rodar o nosso aplicativo. E pronto, está aqui rodando. Então a gente tem um botão Details. Se a gente clicar aqui, ele vai para o Details. Se a gente clicar no Back, ele volta para o Home. Da mesma forma, lá em cima, onde a gente tem também esse botão de Back, ele também vai voltar para o Home. Então é isso, simples assim. Para fazer a navegação, tudo que a gente precisa é realmente criar o nosso stack, ter um navigation container em volta de tudo o que vai ser feita a navegação, criar um stack navigator, onde a gente pode colocar qual que é a rota inicial e depois só adicionar o nosso stack.screen com cada tela da nossa aplicação. E sempre que a gente quer mudar de tela, basta a gente dar um dispatch, usa o common actions.navigate e dá o nome da tela, que é o mesmo nome que a gente colocou aqui.
E assim a gente pode ir para a próxima tela. Se a gente simplesmente quiser voltar, é só usar o navigation.goback. Ou se a gente quiser ir para uma próxima tela, é só dar o nome da tela, como eu fiz naquele exemplo. Simples assim. E se essa dica foi útil, deixe o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e até o próximo vídeo.